Olá! A população brasileira é de maioria negra, 55,8%. Contudo, a igualdade de direitos e oportunidades entre brancos e negros está longe de ser uma realidade. Só para se ter uma ideia de como a representatividade negra ainda é pequena em postos de comando, segundo o Instituto Ethos, apenas 10% dos cargos de chefia são ocupados por negros, que, por sua vez, ocupam vagas de baixa qualificação e salários menores. Para corrigir essas distorções, aqui na Câmara Municipal, por exemplo, há uma lei que garante percentual de vagas para servidores pretos e pardos. E nós vamos discutir a promoção de ações para a igualdade racial com o autor da Lei das Cotas no Serviço Público Municipal, o vereador Reis, do PT, com a professora ativista do Movimento Negro e secretária do Departamento de Combate ao Racismo do PT, Marilândia Frazão, e com o jornalista e escritor Abílio Ferreira, que é organizador do livro Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata. Queria desde já agradecer a presença dos senhores e fazer a mesma pergunta para vocês três. Em linhas gerais, qual que é a situação do negro hoje no Brasil? Quem gostaria de começar? Olá, Felipe. Cumprimentar o Abílio, cumprimentar a professora Marilândia Frazão. E a situação do negro ainda é bastante ruim, né? O negro ele está na periferia, está vivendo ali ao lado dos córregos, dos morros, uma questão de exclusão social, né? Por mais que a gente fale, que muitas vezes pessoas pregam a igualdade, mas a igualdade não existe. Por isso que eu acho de suma importância esse programa para que a gente possa debater, né? Possa aqui com a professora Marilândia Frazão, que é especialista no tema, o Abílio, que é um militante da causa negra, para que a população realmente possa ir se conscientizando. Eu acho que a gente tem que despertar cada vez mais consciência nas pessoas, principalmente no momento de turbulência que nós estamos vivendo, né? Um momento assim que eu jamais poderia esperar que no século XXI, né, depois do país passar por tantas questões, por tantas situações difíceis, ter esse retrocesso. Nós estamos vivendo um grande retrocesso. E principalmente no que se refere à questão negra, às políticas públicas, à inclusão social, às questões educacionais, à saúde, né? A gente vê cada vez mais a redução das políticas sociais. Cada vez mais de uma forma muito agressiva, né? Que pese que a cidade de São Paulo ela tem dado exemplos, né, bastante progressista, bastante significativo, né? Inclusive agora nós regulamentamos as cotas raciais na Câmara Municipal e uma lei de minha autoria que também produz resultados na Prefeitura de São Paulo, e ela é para toda a administração, direta e indireta, para as empresas, né? E a gente vê, quando você discute essa questão, principalmente na página da Câmara, várias pessoas que se apresentam ali sem entender, sem conhecer realmente a temática e colocam, assim, palavras bastante agressivas, né? Bastante agressivas. Isso mostra o momento que nós estamos vivendo. Agora a professora Marilândia. Então, eu acho assim, olá, os índices, eles não são de agora, né? Então, esse processo nosso de militância em promoção da igualdade racial se arrasta na historiografia brasileira, né? Então, a escravidão, processo escravocrata, criou uma oligarquia que realmente nunca olhou para a população negra. Então, eu acho que um projeto de nação é uma coisa mais importante. Por exemplo, esse tema, ele nunca é prioridade nos projetos de nação. Então, ele é um tema que ele se arrasta e se acumula na sociedade brasileira. O que nós precisamos? É promoção de igualdade. E essa igualdade não é queremos sermos iguais aos não negros, é dentro desses direitos sociais, dentro de um processo de educação, de trabalho,
de ter acesso a postos de cargos importantes. E isso também passa pelo imaginário da sociedade brasileira, de quem compõe a sociedade brasileira, que são homens e mulheres. Se esse imaginário ele não é quebrado, as pessoas sempre vão ver os negros como algo que é aviltado, que é menor. Então, eu acho que é um processo longo e importante para a sociedade brasileira quebrar esse estereótipo em cima da população negra. Porque nós chegamos até um ponto, aí tem alguém que diz, não, é só até aqui. Então, esse imaginário, ele é educação. Então, é um processo que nós temos que começar desde a primeira infância, trabalhar que a alteridade é importante dentro dos seres humanos. Abílio? Minha resposta, eu reformularia a pergunta. Em vez de comentar como está a situação do negro hoje no país, eu comentaria como está a situação do país hoje em relação à sua população, não é? Que é uma situação que é resultado, como a Marilândia já disse, de um projeto de nação. Um projeto de nação que não está dando certo, não é? Já se disse que enquanto a população negra não for incluída no projeto de país, né, nós não vamos ser um país desenvolvido. Né? O Brasil não vai ser um país desenvolvido. Imagine o que seria o do Brasil se a proposta do André Rebouças no passado tivesse sido debatida e aprovada. Que era uma proposta de distribuir, de permitir que cada família de ex-escravos tivesse um pedaço de terra. Nós teríamos um grande contingente de consumidores, né, de gente com poder de consumo, e o país seria outro, né, talvez fosse uma potência hoje. E durante muito tempo, até metade do século XX pelo menos, as grandes cidades, não só brasileiras como do mundo, estiveram muito voltadas para o futuro, né, para o progresso, como se esperando do futuro algo de muito benéfico. Esse futuro chegou e não entregou o que prometia. E agora nós estamos vivendo um retorno ao passado, uma recuperação de memória, né, um retorno aos valores, ao patrimônio. O patrimônio tem sido muito debatido, né? Então, acho que nós estamos num momento interessante, apesar dos retrocessos. Nós estamos vivendo um momento interessante porque a sociedade está viva, né? Está viva e o debate está muito público. Nós lembrando de quando o movimento negro unificado foi lançado em 78, denunciando o racismo, a existência de racismo no Brasil, era uma heresia. Hoje o debate é público. Hoje não há mais uma pessoa, mesmo o presidente da Fundação Palmares, embora com uma outra leitura, está colocando o debate do racismo de uma forma pública, né? Mesmo que de um olhar que não é muito com o qual a gente concorde. O presidente da Fundação Palmares. Cultural Palmares, né, que é o Sérgio Nascimento de Camargo, que disse abertamente aí ser a favor do desmonte do movimento negro, entre algumas outras declarações polêmicas que ele deu, né? Vocês também fazem a mesma análise do Abílio em relação a essa declaração? Eu acho assim, primeiro que eu acho que eu, enquanto cidadã brasileira, eu gostaria que o parlamento se manifestasse e chamasse esse cidadão para uma audiência pública, porque, veja bem, a Fundação Palmares, quando ela é criada para o fortalecimento cultural, né, da cultura negra. Muito bem. Esse cidadão aceita esse cargo, então ele tem que dizer por que ele aceitou esse cargo, se a fundação foi criada em benefício não, mas para fortalecer e divulgar. E é uma conquista do movimento negro. E é uma conquista do movimento negro. Tanto é que a primeira presidenta da Fundação Palmares é uma mulher militante do movimento negro, Dulce Pereira, que foi a primeira presidenta da fundação. Então eu acho assim, não dá para a gente deixar esse cidadão falar esses absurdos históricos, porque ele não tem conhecimento nem da história do Brasil, nem da história dos negros e nem do lugar da onde ele fala, né? Porque ele é um homem negro.
Então, eu acho que é realmente uma coisa que a gente precisa estar muito atento, porque eu acho que isso não é casual. Isso é uma coisa que foi orquestrada para esse cidadão, nesse exato momento, ocupar esse cargo de tão importância para a população negra. É uma coisa orquestrada dentro desse governo que realmente está pautando o extermínio da população negra. Na realidade, a nomeação dele afronta a existência da fundação. Né? Muito bem o que a professora Marilândia falou, o orquestramento. Né? Então, a nomeação desse cidadão é uma afronta à existência do próprio Instituto Palmares. A gente tem um dado interessante. Pela primeira vez na história, os estudantes afrodescendentes são maioria nas universidades públicas do país, segundo a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, que foi divulgada recentemente pelo IBGE. Né? Qual que é a avaliação que a gente faz em relação, que vocês fazem em relação a esse fato, que aparentemente parece muito bom, mas que esconde algumas outras questões aí por trás também, né, professora? É positivo, Sim, né? A gente começou quando foi, né, sancionadas as cotas com 2%, né? Então, a gente ficava chateada e envergonhada de a gente ter só 2%. Agora, essa pauta agora com 50 e tantos por cento, a gente acha positivo. Mas por trás disso a gente tem uma preocupação, que é com a questão, você tem as cotas, mas o que se proporciona para esses jovens que entram para a universidade na saída deles com relação a emprego, a manutenção deles na universidade, porque não é só ingressar na universidade, você tem outros aspectos importantes para a tua manutenção lá, que é questão de materiais, a tua própria manutenção de alimentação, né? Isso tudo está dentro desse processo. Então, eu acho assim, o projeto, né, da entrada desses jovens de 50 e tantos por cento, só que a gente precisa se preocupar como é que a gente mantém esses 50 e tantos por cento dentro das universidades e um projeto, quando eles saem da universidade, o que esses jovens, né, porque a gente tem 12 milhões de desempregados no Brasil e dentro desses 12 milhões, uma grande parcela são negros e jovens. Né? Então, eu acho que é uma preocupação que tem que estar paralelo a essa entrada desses jovens na universidade. Acho que tem que ter um olhar para uma construção do acompanhamento e da saída deles da universidade. Tá certo. Bom, a gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Decisões e Argumentos.